Boa noite, camaradas. Daqui a pouco, live com Soraya Misley. Só estou aguardando ela entrar. Quem puder, divulgue essa live. Mande o link para outros camaradas. Boa noite, camaradas. Começando a live agora. Soraya Misley já chegou. Vou convidá-la. Só, camarada. Camarada, eu vou cancelar o seu convite e vou chamá-la. Só um minutinho. Vamos ver se dá certo. Olá, Olá, boa noite, boa camarada. noite, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Eu vou Tudo bem. bem. Salve, salve. Muito frio aí? Tá frio. Aqui em São Paulo tá muito frio. Obrigado pelo seu aceite. É uma honra tê-la aqui, né? A gente ia fazer na segunda-feira e tivemos aí um motivo mais que justificado de estarmos passando para hoje. A gente até pode falar sobre isso também. Eu estou aqui com a camarada Soraya Misley, é uma camarada que dispensa apresentações, está firme aí na luta pela todas as manifestações pró-Palestina. É uma escritora, é uma pesquisadora, é uma historiadora, é uma jornalista. Ela escreveu, dentre tantos artigos, ela escreveu esse livro aqui, que eu divulgo, Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, que saiu pela editora Sunderman, que tem, aliás, é um catálogo fantástico da editora. Quem não conhece a editora, vá lá, tem um catálogo brilhante, dentre os quais o livro da camarada. Camarada, já te dou a palavra para uma breve apresentação sua, embora, como volto a dizer, dispense, né, porque todo mundo te conhece, todo mundo que está aí na luta pela libertação da Palestina te conhece, mas uma breve apresentação, e aí a gente já pode entrar, após a sua apresentação, no motivo dessa live, que é os 77 anos que completou agora o Al-Nakba. Dizer o que é, né, essa palavra, o que significa. Muitos desconhecem ainda o que acontece com a Palestina. Então, eu já te dou a palavra agora e, novamente, o meu muitíssimo obrigado. É uma honra tê-la aqui. Muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. E eu sempre falo que qualquer convite para a gente, os espaços que são abertos, e você tem divulgado incessantemente, são uma oportunidade de ecoar as vozes palestinas. As vozes estão invisibilizadas e silenciadas durante mais de 77 anos. Então, eu sou Soraya Misler, sou jornalista palestino-brasileira, sou filha de um sobrevivente, um refugiado sobrevivente da pedra fundamental da Nakba, a catástrofe palestina, que é a formação do Estado racista e colonial de Israel, em 78% do território histórico da Palestina, em 48. Coordeno a Frente em Defesa do Povo Palestino de São Paulo e estou aí nos espaços de militância, entre muitas outras organizações. Camarada, vamos começar, se você não se incomodar, explicando o que foi a criação do Estado nazi-sionista, Estado invasor,
Estado colonialista de Israel, né, minúsculo, entre aspas, e que resultou na catástrofe palestina, né, conhecida como Al-Nakba, que agora está completando 77 anos. O que você acha desse caminho? Ótimo, vamos explicar então. Primeiro de tudo, acho que numa explicação bem simples para as pessoas entenderem o que acontece na Palestina, o que acontece na Palestina é o que antropólogos chamam de colonização por povoamento, que é quando você substitui a população nativa por outra estrangeira, e isso demanda extermínio. Isso é uma colonização por povoamento. E esse processo dura mais de 100 anos. O começo dele é a formação do sionismo político moderno em fins do século XIX, por um jornalista austro-húngaro chamado Theodor Herzl, que funda esse movimento sionista político moderno. Ele vivia na Europa, totalmente assimilado, adaptado, e acho que muita gente sabe que a Europa, no século XIX, havia muitos pogroms, né, aqueles ataques violentos e perseguições, né, tendo como bode expiatório os judeus, mas isso acontecia na Europa. E Theodor Herzl, então, afirma que não seria possível a assimilação dos judeus em nenhuma parte do mundo e que era preciso constituir um Estado-nação. Tem vários problemas com essa questão, mas uma delas é que os judeus estavam completamente assimilados ao redor do mundo e não constituíam uma etnia própria, uma nacionalidade, uma própria nacionalidade, mas estavam espalhados no mundo e eram parte dos lugares onde eles viviam. Além disso, o problema é que quando o Theodor Herzl escreve o livrinho O Estado Judeu, em 1896, em que ele apresenta as bases para essa sociedade dos judeus, ele afirma, ele já se pensava, como é demonstrado inclusive nesse livro, as lideranças sionistas já sabiam que esse projeto exigia uma colonização. Por exemplo, quando ele fala no livro, ele sugere a Argentina para criar esse Estado judeu. E ele fala que na Argentina houve experiências dignas de colonização. É sugerido também pelas lideranças sionistas Uganda como um lar provisório. E, por fim, em 1897, no primeiro congresso sionista na Basileia, na Suíça, na presença de 200 delegados, é que eles decidem pela Palestina. E a ideia era ter aliança com o imperialismo do momento. E a Palestina, ela representava um local que atrairia para isto, além de ter um simbolismo que eles iam explorar. Por quê? Porque Jerusalém é o berço das 3 religiões monoteístas. Embora isso não tenha nada a ver com a religião, é uma questão política, é o berço do judaísmo, do islamismo, do cristianismo. Então eles iam explorar isso trazendo representações bíblicas. E aí o que acontece é que, é importante dizer que no final do século XIX, na Palestina, sob o Império Turco-Otomano, a Palestina vai ficar sob o Império Turco-Otomano por quase 400 anos, havia 6% de judeus palestinos. A maioria eram muçulmanos, tinha cristãos também, possivelmente não religiosos. Mas eram só 6% de judeus palestinos, não tinha nenhum problema. E o sionismo, quando ele surge na Europa, diante daquelas perseguições que os judeus sofriam na Europa, eles se aproximavam das ideias revolucionárias. E o sionismo, então, é visto como um movimento reacionário, que é, de fato, inclusive, é mal visto na Europa, inclusive, no final do século XIX. Porque o Theodor Herzl, por exemplo, ele chega a se encontrar com o czar russo e dizer, ajude a gente a alcançar esse objetivo e nós vamos garantir o afastamento dos judeus das ideias e das organizações revolucionárias. Então era esse o projeto, e muito mal visto lá no final do século XIX. E era um projeto que depois que eles decidiram pela Palestina, eles vão trazer uma série de representações, como, por exemplo, falar que era uma terra sem povo para um povo sem terra, e não é verdade que eles não sabiam que tinha gente lá, eles sabiam porque eles tinham mandado missionários
que voltaram afirmando que havia gente lá, que iam fazer florescer o deserto, o que na verdade era trazer essa ideia para perto do que eles se identificariam como Ocidente, de uma paisagem europeia. Eles sabiam que lá também não era um deserto para ser que tinha plantações e tinha tudo. Então são esses mitos que vão ser construídos para esse projeto. E nesse projeto colonial sionista, eles visavam a conquista da terra, que era, através da imigração de judeus da Europa do Leste e Central para dentro da Palestina, formar os colonatos e aí expulsando cada vez mais a população nativa. E conquista do trabalho. Numa fábrica, por exemplo, trabalho exclusivo para judeus. Então, essa situação é que vai começar a criar um problema ali, que é o sionismo. Aí acontece a Primeira Guerra Mundial, né, e estoura a Primeira Guerra Mundial, e no meio da Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra já fazem um acordo para dividir a região do Oriente Médio e Norte da África. Então, era em linha reta, né? E você fica com essa parte, eu fico com aquela, né? E em 1917, em 2 de novembro de 1917, a Grã-Bretanha se declara favorável à constituição de um lar nacional judeu na Palestina. O imperialismo britânico, que ficaria com mandato sobre a Palestina, já favorecendo a imigração sionista para garantir um enclave militar do imperialismo na Palestina. Por que a Palestina? A Palestina é o coração da região. A Palestina é o local de trânsito, de circulação de mercadorias entre África, Europa e Ásia. Então é um ponto estratégico para você dominar a região, que é o que aconteceu. Então, por isso a aliança com o imperialismo do momento. E diante dessa situação, já depois da Declaração Balfour, os palestinos, inclusive as mulheres, têm um protagonismo histórico, vão se organizar em comitês populares para lutar contra a colonização sionista, que começa a aumentar a imigração sionista de judeus da Europa do Leste e Central, e contra o mandato britânico, o imperialismo britânico. Aí tem uma revolta em 1929, a situação se agrava ainda mais, porque avança a tomada de terras e também essa situação de trabalho exclusivo para judeus leva a carestia, desemprego. Nos anos 30, essa revolta popular dos palestinos aumenta. E em 1936, eles têm uma greve que dura 6 meses e que vai desembocar numa revolução poderosa, que é a Revolução de 36-39. E essa revolução é o momento mais próximo que se chega da libertação da Palestina, mas ela é derrotada. E tem um historiador, tem um jornalista, o Ghassan Kanafani, que é um revolucionário, ele vai escrever esse texto que vira esse livro, A Revolta da Palestina, de 36 e 39, em que ele explica as causas da derrota dessa revolução. E ele identifica os inimigos da causa palestina, os regimes árabes, o imperialismo e o sionismo, claro, e o que ele chamava de elite reacionária árabe e palestina. Se você for olhar ao longo da história, você vai ver que esses inimigos ressignificados continuam atuais. A derrota dessa revolução é um ponto fundamental para entender o que vem depois. Por quê? Por exemplo, meu pai nasceu em 1935, numa aldeia palestina, uma aldeia de camponeses palestina. E o meu pai contava, a partir das histórias que ele escutava, que em 39 eles enforcaram as lideranças em praça pública da Revolução de 36-39 para servir de exemplo. E os palestinos, ele dizia sempre assim, não podiam portar uma faca de cozinha. Eles ficaram absolutamente vulneráveis. Nos anos 40, os sionistas começam a construir os seus planos militares de limpeza étnica. Claro que ninguém fala assim, esse é um plano de limpeza étnica, ou eu vou fazer genocídio, mas quando você vai ver a descrição, pela conceituação e definição do que é limpeza étnica, do que é genocídio, está tudo descrito ali. Então eles constroem esses planos nos anos 40, inclusive mapeiam as aldeias, para o que ficou conhecido como Arquivo dos Vilarejos. Nesse Arquivo dos Vilarejos, eles sabiam em cada aldeia, qual era o número de árvores, quais as terras mais férteis, quais as áreas mais planas, o número da população, homens, mulheres, crianças, todos os dados, para saber por onde eles começariam. E nos anos 40 também, as milícias sionistas
são fortemente armadas, enquanto os palestinos estavam absolutamente vulneráveis, que tinham sido desarmados. Principalmente por armas enviadas via Tchecoslováquia pela União Soviética. Isso está na história, está registrado. Acontece a Segunda Guerra Mundial, as atrocidades do nazismo, os horrores do nazismo, que a gente tem que sempre dizer nunca mais é nunca mais para ninguém, e o sionismo, a Europa querendo espiar a sua culpa, o sionismo então ganha um impulso. E em fevereiro de 1947, a Grã-Bretanha entrega a questão palestina para a recém-criada Organização das Nações Unidas, que é resultado da Liga das Nações, fundada lá atrás, né, depois da Primeira Guerra Mundial. Entrega para a ONU a questão palestina e depois de muitos lobbies dentro da ONU, em 29 de novembro de 1947, na primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, é recomendada a partilha da Palestina em um Estado judeu, 56%, um Estado árabe, 43%, e Jerusalém, sob a administração internacional. Para o pessoal ter ideia do que significava essa partilha, é lógico que os habitantes nativos não foram consultados, ninguém consulta. Eu vou expulsar você da sua terra, ninguém vai consultar, ou eu vou colonizar a sua terra. Eles não foram consultados. E quando eles ficaram sabendo, e isso meu pai contava, que na aldeia dele, por exemplo, Cacum, o meu avô foi lá ver o que ia acontecer com a aldeia dele. E descobriu que a aldeiazinha onde eles viviam, que tinha 2.000 habitantes, seria dividida. O cemitério da aldeia e parte das casas ficaria do lado do Estado judeu. E meu avô dizia, nós temos os nossos mortos enterrados lá, não é possível, nós não vamos poder nem visitar os nossos mortos, ou enterrar os nossos mortos. Era isso que a ONU afirmava como solução justa, delegando para um projeto colonial sionista, mais da metade daquelas terras. E detalhe, mesmo depois de várias ondas de imigração sionistas, tinha menos de 30% de judeus na Palestina. E nessa recomendação eles davam 56% das terras para os colonizadores. E, na verdade, isso foi um sinal verde para que se colocasse em prática o plano mais agressivo daqueles planos de limpeza étnica que eu citei, que é o plano Dalet. 12 dias depois da recomendação de partilha da ONU, começa a ser executado o plano Dalet, que implicava genocídio, como aconteceu em mais de 70 aldeias em 6 meses, para servir como instrumento de propaganda e terror para a limpeza étnica e limpeza étnica nas aldeias. Em 6 meses, as gangues sionistas expulsaram 800.000 palestinos das suas terras, inclusive meu pai aos 13 anos de idade, meus avós, meus tios, e destruíram cerca de 530 aldeias, entre as quais a aldeia da minha família. Lembra que eu falei que a aldeia seria dividida ao meio. Israel se criou em 15 de maio de 48, em 78% do território histórico da Palestina. A aldeia da minha família foi inteiramente destruída, ao lado de outras cerca de 530. E ali começou a questão dos refugiados. Então essa é a pedra fundamental da Nakba e por a catástrofe palestina. Quando a sociedade palestina fica inteiramente fragmentada e começa essa expansão colonial agressiva, que numa colonização por povoamento exige limpeza étnica e genocídio. Então nós temos uma situação que nunca parou. Em 48, Israel se cria sobre os corpos palestinos, 20.000 palestinos assassinados naquele momento, 2/3 da população expulsa, genocídios com requintes de crueldade que eu poderia até contar para vocês, porque eles usaram isso como propaganda nas aldeias, e se criou sobre os escombros das aldeias os corpos palestinos, e isso nunca parou. Em 67, Israel ocupou militarmente o restante da Palestina, os 22%, que é o que hoje a gente ouve falar de Gaza, Cisjordânia e Cidade Velha de Jerusalém, Jerusalém Oriental, porque a parte ocidental tinha sido ocupada em 48. Mais 350.000 refugiados, mais 15.000 palestinos assassinados. E essa situação de expansão colonial agressiva nunca parou. Assim como o povo palestino nunca parou de resistir. Porque a resistência para o povo palestino não é uma escolha, é a existência, sob constante ameaça de apagamento do mapa, em todos os aspectos da vida, seja através da poesia, da literatura,
de contar a memória, de contar a história, porque o povo palestino, metade está fora das suas terras, na diáspora ou no refúgio. Então, manter viva também essa memória e história é parte da resistência, é parte de não permitir que a gente seja apagado do mapa. Em 87 acontece uma intifada. Intifada é uma palavra árabe que significa levante popular, que ficou conhecido como a Intifada das Pedras, que era pedras contra tanques, e que as forças de ocupação israelenses quebravam os cotovelos dos meninos que atiravam pedras. E no final desse processo, começam negociações secretas que vão desembocar nos acordos de Oslo, que são vendidos para o mundo como paz, e uma paz gradual, e nunca visaram a paz. Tem um pesquisador que chama Adam Hani, e eu gosto muito dele, e ele explica sobre esse processo. E quando você vai analisar, você vê que nunca visou a paz. Eles criaram a Autoridade Palestina, porém sem nenhuma autonomia, com dependência econômica integral, e como desdobramento dos acordos de Oslo, com cooperação de segurança com Israel. Se tornou o capataz, o gerente da ocupação. Dividiram a região da Cisjordânia entre áreas A, 18% sob a administração da Autoridade Palestina, área B sob a administração da Autoridade Palestina e controle militar israelense, e área C, mais de 60% sob controle total israelense, falando que a paz era gradual, seria gradual, não colocando à mesa questões-chave, como a questão da água, a questão dos refugiados, nada disso, e sempre na perspectiva daqueles dois estados que não passam de uma invenção, e que, como diz o historiador israelense Ilan Pappé, se não fosse injusto desde sempre, porque não contempla a totalidade do povo palestino, está totalmente viabilizado pela expansão colonial agressiva. O Ilan Pappé tem um livro que chama 10 mitos de Israel. O último mito que ele coloca é a solução de dois estados, que ele disse que não passariam de bantustões. Alguém pode imaginar que ele dar alguma autonomia para um bantustão no apartheid na África do Sul seria acabar com o regime de apartheid? Então é isso. Mas, enfim, então ficou mais fácil para Israel continuar e expandir ainda mais a sua colonização, tendo um gerente da ocupação, que é a Autoridade Palestina. E em 2000 acontece uma segunda intifada, né, essa ainda mais violenta, que vai até 2005. Em 2006 acontecem eleições legislativas democráticas, na Palestina, previstas inclusive no Acordo de Oslo, e o Hamas ganha as eleições, porque o pessoal estava vendo a posição da Autoridade Palestina como gerente da ocupação e dá o voto ao Hamas, que é um partido político, parte das forças de resistência, tem nada a ver com terrorismo, nada a ver, assim como é mentira as coisas que difundiram sobre o 7 de outubro, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas e o Hamas ganha democraticamente essas eleições. Aqueles que dizem que espalham democracia e direitos humanos para o mundo, Estados Unidos e Europa, não reconhecem, junto com Israel, não reconhecem as eleições democráticas. E o carniceiro Ariel Sharon, que foi um dos que cometeram vários massacres, né, retira os colonos que haviam dentro de Gaza, que eram 8 mil, porque custava muito caro manter eles ali. Retira eles e impõe um cerco criminoso a Gaza, porque nessa situação o Hamas assume o governo em Gaza. E eles não aceitam, eles impõem esse cerco criminoso. E aí começam os massacres lá em Gaza. Então, 2008, 2009, teve um massacre brutal por mais de 30 dias. Depois, 2012, por uma semana. Depois, 2014, que até então, antes desse holocausto palestino, tinha sido o maior massacre por mais de 50 dias, matando 2.200 palestinos, entre os quais 530 crianças. Né? E depois, em 2018, gente, os palestinos promovem uma grande marcha do retorno, pacífica, com bandeiras, em que eles iam até esse cerco, esse muro criminoso, esse bloqueio criminoso, e Israel atirou neles, os snipers atiravam na cabeça deles. Centenas morreram ali, milhares ficaram feridos, jornalistas, enfermeira, médico que ia socorrer quem estava ferido, e depois, em 2021, acontece um novo bombardeio, fora os bombardeios a conta-gotas, muito frequentes, inclusive antes de outubro de 2023. Para vocês terem uma ideia da situação em Gaza, em que 80% é oriundo e refugiado da Nakba de 48,
em Gaza, e metade são crianças, metade tem até 18 anos. Em 2015, a ONU afirmou que Gaza se tornaria inabitável em 5 anos, porque havia um bloqueio criminoso e os massacres, os bombardeios que cometeram, eles não permitiam nem reconstruir o que tinham destruído. Uma situação dramática. E é nesse processo, e diante de uma situação que nos 2 anos anteriores já vinha com os acordos de Abraão, com a eleição a primeira eleição do Trump, um avanço na normalização com os regimes árabes por parte de Israel. Então, antes tinha só normalização com o Egito e Jordânia, aí passou Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, e estava avançando. E ao mesmo tempo, havia um avanço na colonização, na limpeza étnica muito brutal na Cisjordânia, que todo ano se falava, esse foi o ano mais mortal, 2022 foi o ano mais mortal, 2023 o ano mais mortal, isso antes de outubro de 2023, longe dos olhos do mundo, longe dos olhos do mundo. A Palestina esquecida, colocada esquecida pelo mundo, abandonada, e uma situação com ataques, com pogroms de colonos sionistas violentos que botavam fogo nas casas, nos veículos. Esse é o pano de fundo para a gente entender a ação da resistência, coordenada da resistência em 7 de outubro. E naquele momento tinha 5.200 presos políticos palestinos, tortura institucionalizada, também mulheres e crianças. E essa ação coordenada da resistência visou estações militares, alvos militares, para trocar pelos presos políticos palestinos. Foi isso. Para definir o 7 de outubro foi uma ação coordenada da resistência que visava alvos militares para trocar pelos presos políticos palestinos. E aí o que aconteceu foi que diante dessa ideologia que também ajuda nessas representações, na manutenção dessa colonização, o que aconteceu foi que Israel saiu falando mentiras, uma propaganda de guerra contra todo o povo palestino. E vocês devem se lembrar, a CNN pôs em manchete 40 bebês decapitados que nunca existiram. Aquela organização de colonos, a Zaka, chegou a falar que um dos colonos falou, eu vi eles abrirem a barriga de uma mulher à faca. Sabe quem fez isso lá? Foram eles que fizeram isso conosco, os palestinos. Por exemplo, no genocídio em Deir Yassin, lá em 48, que serviu para a limpeza étnica que eu comentei, lá de 48. Eu costumo dizer que toda acusação contra nós é uma confissão. Os estupros que cometeram contra nós, e falam que houve estupros, que nunca houve evidências, inclusive hoje, nos cárceres sionistas, nas masmorras sionistas, torturas inomináveis, estupros de homens, mulheres, nos cárceres sionistas. Mas nessa ideologia orientalista, de um Oriente inventado, de bárbaros não civilizados, afeitos à violência por natureza, que não podem tomar o destino nas suas mãos, ante um Ocidente com o qual Israel se coaduna, de civilizados, lógicos, racionais, a ideia é que não haja uma empatia com os povos árabes, com o povo palestino. Esses aí, que são diferentes de nós, não são humanos como nós. Não são iguais, são os outros. Então essa é a ideologia que permeia essa propaganda de guerra, muito amplificada por essa grande mídia nas mãos dos grandes capitalistas, esse oligopólio midiático que também recebe notícias das agências internacionais que servem ao imperialismo. Então esse é o relato que a gente tem. Resistência dos povos sob colonização, direito sob todos os meios. Não se pode confundir com terrorismo. Tem que lembrar Malcolm X, que dizia, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. E isso está no direito internacional, em resoluções da ONU, o direito dos povos colonizados a resistir sob todos os meios. E aí o que acontece é que começa esse genocídio, violentíssimo, e eu costumo dizer que o nosso ódio, a nossa revolta não cabem mais no peito e escorrem pelos olhos, porque há uma linha de cumplicidade internacional histórica, há uma linha de silenciamento histórico, de invisibilização
histórica que permitiu que a gente chegasse até aqui, é óbvio, além daqueles que são partícipes do genocídio. O imperialismo do momento, o imperialismo dos Estados Unidos, que destina bilhões de dólares para Israel. Os números atualizados afirma-se que são 310 bilhões de dólares destinados pelos Estados Unidos desde 48 para Israel. E aumentou a aposta, dobrou a aposta agora, durante o genocídio. Os bilhões de dólares, as suas armas, as suas tecnologias da morte, também das potências europeias, mas a gente tem uma situação de normalização com esse Estado genocida, e de apertos de mão, de relações, inclusive desde o Brasil, e o Brasil tem uma dívida histórica com o povo palestino, porque, como eu disse, a Assembleia Geral das Nações Unidas foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que votou a favor da partilha, e essa linha, com altos e baixos, nunca parou. Então, hoje nós estamos numa situação que a cada dia, cada manhã que a gente abre, e é transmitido ao vivo e em cores, esse genocídio, esse verdadeiro holocausto palestino, a cada manhã a gente vê que logo que amanhece o dia são 50, 60, 100 palestinos assassinados, a maioria mulheres e crianças. Tem uma pesquisadora da Universidade de Edimburgo que fala em mais de 300 mil palestinos assassinados nesse genocídio. E não contabilizados, que não dá para contar, porque tem milhares sob os escombros, e também tudo destruído, escolas destruídas, hospitais todos parcial ou inteiramente destruídos. Então as pessoas também estão morrendo por doenças, epidemias, infecções, falta de tratamento. É a situação de maior número de amputados na face da terra, numa situação como essa, inclusive as crianças. E como parte desse genocídio, vocês sabem, a fome, a sede, com dezenas de crianças tendo morrido de fome. Há alguns dias a ONU afirmou que 14 mil bebês podem morrer de fome nos próximos dias. E agora Trump e Netanyahu criaram uma fundação, e bizarramente, e um assinte, uma afronta, o que eles chamam de Fundação Humanitária a Gaza, para fornecer alimentos, que na verdade é uma armadilha. Já morreram mais de 120 palestinos tentando se alimentar, perto dessa tal fundação, porque eles são alvejados quando vão tentar matar a fome ou buscar alimento para suas crianças, para os seus bebês, para suas mulheres. Esse é o cenário que a gente está. É uma situação terrível, terrível. O povo palestino paga um preço muito alto por seu território ter sido convertido em laboratório do mundo, em que Israel testa as suas tecnologias da morte e 70% se destinam à exportação. Inclusive aqui para o Brasil, as armas que estão na mão das polícias e são colocadas pelos governos estaduais para promover o genocídio pobre e negro, o extermínio indígena, são testadas sobre os corpos palestinos. O exército brasileiro tentou comprar, durante o genocídio, 36 blindados israelenses obuseiros, agora no ano passado, e graças à nossa mobilização, nós conseguimos suspender essa compra. A Força Aérea Brasileira comprou peças, manutenção em março, durante o genocídio. Tem vários drones israelenses, e inclusive comprados já lá atrás, desde 2009, e agora em setembro de 2024 comprou mais um drone israelense no valor de 50 milhões de reais, no meio de um genocídio. Isso tem que parar, isso não pode continuar. Petróleo brasileiro, e está na Constituição que o petróleo é brasileiro, está sendo exportado para abastecer os tanques israelenses. A gente está numa campanha, que é chamada do povo palestino, que é a campanha de BDS, boicote, desinvestimento e sanções a Israel. E nós, agora, recentemente, soltamos uma carta que tem a assinatura de artistas como Chico Buarque, Ney Matogrosso, Letícia Sabatella, Benegão, Gisele Thier, Samara Filippo, Wagner Moura, Gregório do Vivier e tantos outros, inúmeros parlamentares, professores universitários. Já alcançou mais de 15 mil assinaturas pedindo
ao governo brasileiro, a Lula, embargo militar a Israel, embargo energético e ruptura de todas as relações com o Estado genocida de Israel. Esse é o centro da nossa campanha, porque é o apelo do povo palestino por isolamento internacional, inspirado na campanha de boicote que ajudou a pôr fim ao apartheid na África do Sul. Esse genocídio precisa parar, rumo a uma solução justa para o povo palestino, para todo o povo palestino, uma Palestina livre do rio ao mar, com o retorno dos milhões de refugiados às suas terras. Desculpa, já falei um montão aqui. Acho que está fechado seu microfone, Walter. É verdade. É uma honra ouvir você sempre. Marx vai dizer, né, que a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa. E a gente tem visto isso na propaganda nazi-sionista, né, de Israel, que acusa a todos, né, como antisionistas, né, que é um absurdo, porque o povo palestino é da mesma árvore, né? Então, assim, e ao contrário, né? Os judeus que a maior parte ocuparam a região da Palestina eram de origens, a maioria da Europa, né? Eram judeus europeus. O que me chama a atenção, e eu acho que é complicadérrimo, aliás, para quem não viu, eu tenho uma live anterior com a Soraya. Entrem lá no meu perfil do Walter Ponto no YouTube. Tem uma live que a Soraya explica detalhe por detalhe o livro dela, Al Nakba. Ela contou grande parte hoje, mas nessa live a gente se atém mais a fatos cronológicos, né? Não que ela não fez isso, ela fez isso hoje também. Mas é uma live imperdível, tá lá no meu perfil do Walter Ponto no YouTube. Tem lá uma pasta sobre a Palestina, tem acho que 13 ou 14 lives sobre a Palestina com diversas pessoas. Agora, Soraya, uma coisa que a gente está vendo, né, ao vivo e a cores e televisionado, e infelizmente televisionado, né, porque a gente gostaria de estar lá lutando ao lado desses irmãos, né, acho que até a filha do Che Guevara, né, falou que gostaria de estar lá lutando ao lado deles. Nós estamos diante de algo muito próximo à extinção de Gaza, porque não do povo, porque o povo ainda está lá resistindo com as suas próprias vidas, mas nós estamos com 95% da infraestrutura de Gaza destruída, milhões de pessoas mortas, desaparecidas, o Hamas, por mais que esteja lutando arduamente, e viva ao Hamas e todas as forças de resistência. Nós não temos medo de falar aqui. Eu, particularmente, como uma pessoa que está ao lado da luta pela Palestina, não vejo uma saída que não seja uma saída... aliás, eu não vejo uma saída tão logo. Você, como especialista e como uma pessoa palestina, de origem palestina, de descendência palestina, deve doer mais ainda, porque é o seu sangue que está lá, é o sangue de todos nós, enquanto humanos, enquanto irmãos, enquanto solidariedade, enquanto internacionalistas, mas é 2 anos que nada é feito, né? O governo brasileiro se limitou a vocabulário, nada fez, né? Por mais que pressões sejam grandes, e os órgãos do imperialismo endossam, ou quando muito fazem sanções formais. Infelizmente o povo palestino não está armado para se levantar em armas contra as forças de Israel.
assim, de maneira concreta, assim, eu sei que é muito difícil para você enquanto palestina, mas também sei que você é uma militante trotskista, uma companheira marxista. A sua análise é uma análise otimista ou é uma análise... como que é a sua análise? Porque, assim, eu, particularmente, eu gostaria de ter uma análise mais otimista. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, o povo palestino, e quando você passa pelas ruas da Palestina, você escuta isso. Eu tive 3 vezes na Palestina, e eu primeiro conheci a Palestina pelos olhos do meu pai. Meu pai contava que era Palestina histórica antes de 48, e ele falava, né, que era uma vida simples, mas feliz, que era todo mundo vivendo em paz com carinho, que não tinha tranca nas portas, não tinha convite para casamento, que tudo que eles precisavam a terra provia, eles eram de família camponesa. E ele contava uma coisa muito importante, ele falava que nunca uma criança perguntou para outra, você é judeu? Lembra que eu falei que tinha uma minoria de judeus palestinos. Você é muçulmano ou você é cristão, com você eu não brinco. O problema foi o sionismo, ele dizia isso. E o problema é o sionismo. E ele sempre reclamava muito, ele falava dos ingleses de uma forma mais genérica, porque ele era uma pessoa simples, mas ele estava reclamando do imperialismo britânico e dizia que era culpado esse imperialismo. E o meu pai sempre dizia, vou retornar, e contava a história da sua terra, recitava poesias, quando abria a porta para os árabes e tal. Então, primeiro eu conheci a história da Palestina através dos olhos do meu pai, e nós somos 14 milhões de palestinos no mundo. E metade está fora das suas terras, 6 milhões estão em campos de refugiados, a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, milhares na diáspora, e nós não esquecemos a nossa terra. Nós sabemos que as nossas raízes são tão profundas que elas não podem ser arrancadas. Nós somos os povos originários, somos parentes, filhos da mesma terra, a terra-mãe Palestina. E quando você visita a Palestina, como eu falei, eu visitei 3 vezes, e conheci uma parte da família que vive ali. E andando com meus familiares, eles diziam assim, vários ocupantes passaram por essas terras. Nenhum conseguiu ficar, e nenhum imperialismo dura para sempre. Então eles diziam, conte ao mundo o que viu, porque a comunidade internacional nos abandonou. Esses 2 sentimentos sempre tiveram presentes. A perspectiva do povo palestino, a perspectiva histórica é de libertação. E essa certeza eu tenho, que nós vamos caminhar para a libertação, nós vamos ser livres. A Palestina será livre, porque esse projeto é insustentável, só não sabemos quando. E isso demanda esse sacrifício imenso do povo palestino, que dói profundamente na alma da gente. Porque o povo palestino já se sacrificou demais. Mas eu diria para vocês que nós estamos num momento em que a imagem de Israel está debaixo do meu sapato, e quem é árabe vai entender o que eu estou falando. Que não tem coisa mais ofensiva do que falar da sola do sapato. A imagem de Israel, do sionismo, nunca esteve tão explícita, a sua cara horrenda para o mundo. E a solidariedade internacional nunca esteve tão presente. Eu encontrei gente na rua, gente comum que falava, saindo de uma manifestação, que falava, nossa, estão matando crianças, isso é errado, que coisa horrível, que coisa feia. Gente que veio falar comigo, eu não sabia nada, e agora eu sei. Isto está mudando. E isso é parte do que o historiador israelense Ilan Pappé identificou como o início do fim do projeto colonial sionista, que é uma crise interna do sionismo, não porque a maioria não concorde com o que acontece. 82% é uma sociedade de colonizadores, tem que entender a natureza colonial desse Estado. 82% acham que tem que expulsar os palestinos, limpeza étnica, e 46% acham que tem que matar todo mundo. Tá? Tem uma minoria de judeus antisionistas, mas fora, cresce na Europa, nos Estados Unidos, o número de judeus, jovens judeus, que não se identificam em nada com o Estado de Israel e dizem, não, em nosso nome nunca mais é nunca mais para ninguém. Aqui no Brasil tem organizações de judeus antisionistas, são nossos aliados. E eu acho que ficou muito evidenciado o que é Israel para o mundo. Isso é parte desse início do fim do projeto colonial sionista, identificado lá em junho de 2024 pelo Ilan Pappé. A outra parte, então, tem essa crise interna, a crise econômica, porque as pessoas, às vezes, diante de tanto horror, se sentem impotentes.
E eu costumo dizer para as pessoas, os palestinos não têm a opção de se sentir impotentes, porque é existência, resistir é existir, né? E a gente não pode se sentir nem por um momento impotente, porque nós podemos, o BDS tem causado efeito sim, tem causado efeito. O Israel tem impactos violentíssimos econômicos em relação ao BDS, de sionistas identificarem e estarem preocupados que isso seria um colapso. Isso não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Estou falando, não é de dentro da sociedade lá, é de fora para dentro a partir desse movimento de boicote, desinvestimento e sanções, chamado pelo povo palestino há 20 anos. Há 20 anos. Tem 60 mil empresas, eu não sei os dados atualizados, que fecharam lá. E tem um monte de intelectuais, cientistas indo embora, centenas de milhares indo embora. E tem uma situação de risco de crédito, lixo. O risco de crédito hoje de Israel é considerado lixo, pra você ter uma ideia. Caiu a economia, sabe, uma situação muito terrível, que é a partir desse movimento de isolamento internacional, que é um movimento chave para o início do fim do projeto colonial sionista. O que nós precisamos aprofundar é esse início do fim do projeto colonial sionista e abreviar o enorme sofrimento do povo palestino, o enorme sacrifício do povo palestino, justamente com esse isolamento internacional. Esse é nosso papel-chave aqui. Né, e difundir, e conversar, e ecoar as vozes palestinas, e apresentar, e apontar. Está transmitido aí ao vivo e em cores. A outra questão, então, o Ilan Pappé fala desses pontos, por exemplo, a crise interna, a crise econômica, a questão dos jovens judeus que não se identificam mais com o Estado de Israel, a questão de uma renovação de uma juventude palestina que não acredita mais nas suas lideranças e que disso pode surgir uma alternativa, uma direção. Infelizmente, os palestinos estão muito esmagados lá dentro. Esse é o ponto mais difícil. Mas a nossa perspectiva histórica é de libertação. A minha certeza, Walter, é que nós vamos ser livres. Eu não sei quando. Mas eu sei que nós começamos a falar hoje, porque nós aprendemos com nossos pais, que nós vamos transmitir de geração para geração e nunca vamos esquecer, e nunca vamos perdoar. E isso é uma derrota para o sionismo, porque o primeiro-ministro de Israel, arquiteto da limpeza étnica, Davi Ben-Gurion, dizia: os velhos morrerão, os jovens esquecerão. E você vai para um campo de refugiados, você vê criança pequenininha, que nunca pisou na sua terra, dizendo: aquela terra é minha. Eu sou palestino, aquela terra é minha. E aí eu me lembro, por exemplo, de uma conversa que a gente se identifica muito com os povos originários, do Viveiros de Castro com o Ayrton Krenak. E o Viveiros de Castro faz uma provocação para o Ayrton Krenak e fala: os tupinambás vão ser totalmente exterminados. E ele fala assim: e nunca vão deixar de existir, o Ayrton Krenak. Pode matar todo mundo, se sobrar um, não vai deixar de existir. Né? Então, eu acho que esse é o sentimento que a gente tem enquanto povo palestino. Né? Nós não vamos ser apagados do mapa, nós estamos resistindo há mais de 77 anos a uma contínua Nakba, nós continuamos existindo e uma colonização que já dura mais de 100 anos. Agora, nós precisamos urgentemente impedir a solução final na contínua Nakba, porque esse é o projeto do sionismo, você tem razão. E é por isso que nós vemos uma terra arrasada em Gaza, e não só Gaza, com uma limpeza étnica muito acelerada e aprofundada na Cisjordânia, em que Israel já matou mais de 1.000 palestinos nos últimos 20 meses. Muitas crianças também, já mais que dobrou, triplicou o número de presos políticos palestinos e aumentou o número de assentamentos na Cisjordânia, e tem experimentos Gaza, que a gente chama de experimentos Gaza no norte da Cisjordânia, e que outro dia eu vi uma imagem de um bombardeio a Jenin, que se você olhar você não sabia se era Gaza ou se era Jenin. Jenin é na Cisjordânia. Turcarim, mais de 40 mil palestinos que já estavam vivendo em campos de refugiados, deslocados internamente, sendo expulsos mais uma vez. Então o projeto do sionismo é o extermínio. É isso que está posto, o holocausto palestino. Mas nós acreditamos
que nós não vamos ser exterminados, nós não vamos ser apagados do mapa. Só que nós precisamos muito abreviar o sofrimento do povo palestino. E para isso nós temos que acelerar o início do fim do projeto colonial sionista. Então a minha resposta simples assim, na perspectiva histórica nós vamos ser livres, eu não sei quando. Eu não sei se eu vou ver, eu não sei quando. Mas eu sei que Israel nunca esteve tão ruim quanto hoje, a sua imagem perante o mundo. E nunca esteve tão isolado quanto está hoje. Nós temos que acelerar isso. Esse é o apelo do povo palestino, para alcançar a nossa libertação, que é o nosso direito e o nosso destino. A Palestina livre do rio ao mar, a Palestina histórica onde o meu pai nasceu, em que ele dizia, judeus, muçulmanos e cristãos brincavam juntos sem rótulos. É isso que nós queremos. Nós queremos um Estado palestino único, laico, livre e democrático, não racista, em que todo mundo possa viver em paz, como era a terra em que meu pai nasceu, com o retorno dos milhões de refugiados palestinos às suas terras. E por que eu defendo isso? Porque essa é a única solução justa, a única solução justa para a totalidade do povo palestino. Camarada, eu não sei como é que você está aí de tempo, tá dando quase 1 hora a live, e o Instagram ele mudou as regras, né, do ano passado para cá, e com 1 hora ele derruba a minha live. Eu vou propor que a gente, se você tiver com esse tempo, claro, que eu derrube a live e a gente volte para um segundo bloco, para a gente falar dos assuntos que a gente ainda não falou, se você tiver esse tempo, claro. E quem está aqui assistindo, voltar aí para a gente seguir com esse bate-papo para as conclusões que a Soraya vai desenvolver aí, se a gente voltar para esse segundo bloco. O que você acha, camarada? Então, Walter, eu tenho um teto hoje, me desculpe, até 8h30, no máximo. Né? Tá. Então, se você quiser... A gente pode voltar para mais meia hora aí, pode ser? Pode ser, meia hora. Desculpe, eu tenho esse teto hoje. Não. A gente está correndo, eu já vi aqui nos chamados aqui, né, o pessoal chamando, vai ter atos em todo o Brasil acompanhando a Marcha Gaza, em 15 de junho, em São Paulo, todo mundo, Praça Roosevelt, 11 horas, tá, gente? Mas a gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho mais, meia hora. Obrigada. Então, pessoal, quem está vendo a gente, eu vou derrubar a live, porque daqui a pouco o Instagram derruba, e eu voltem aqui para conversar com a gente, a Soraya vai fazer as conclusões, então essa live vai ficar dividida em 2 partes, depois eu vou colaborar com a Soraya, vai ficar no perfil dela, e vai ficar também no YouTube do Walter Ponto. No YouTube eu deixo uma parte só, para ficar condensada, eu edito, deixo uma parte só, tá? Bonitinha. Então eu vou desligar aqui, vão lá, peguem uma aguinha e voltem. Um abraço, até daqui a pouco. Até. Boa noite, camaradas. Segunda parte da live com a Soraya Misley. A gente está discutindo ao Nakba, 77 anos, a catástrofe palestina. Soraya é uma das maiores especialistas aí sobre a Palestina, além de ser palestina, de ter a descendência palestina. Vamos para a segunda parte, para as conclusões dela, para o arremate. E a gente pede para quem está vendo essa live mandar o link para que outras pessoas possam ver. Essa live vai ficar gravada no meu perfil, em colaboração com a Soraya. E depois vai ficar amanhã no YouTube. Então quem não é inscrito lá no meu YouTube, se inscrevam. Só sobre a Palestina a gente tem mais de 10 lives. A Soraya já entrou, já vou convidá-la. Já vamos lá. Soraya. Soraya, deixa eu só te convidar aqui, Soraya. Não tá entrando. Só um minutinho, pessoal, tenham paciência.
Soraya, só um minutinho, tá? Tô te convidando aqui, mas tá demorando para entrar aqui. Agora acho que foi. Agora foi. Então, obrigado e desculpa, porque assim, a meta mudou as regras e a gente que está pagando. Em breve eu vou estar fazendo as lives pelo YouTube, muito em breve, por causa desses incômodos aí. Para quê? Que eles querem um conteúdo fast food, não querem nada que demande tempo. Então vamos lá, eu sei que você tem mais meia hora, então não quero que você se estenda além do que você pode me dar aí e dar para os nossos camaradas. Vamos refletir aqui sobre, você já começou a falar isso, e eu concordo com você, a resistência do povo palestino, ela vem de séculos, de décadas, né, e eu acho que foi o presidente da FEPAL, né, que falou que o povo palestino se dobra, mas não quebra, né, em algum momento. Até você que comentou isso na outra live que nós fizemos. Nós estamos vendo, ao mesmo tempo, nós estamos vendo o poder gigantesco do imperialismo e do capital financeiro que, sobretudo, o sionismo representa. Mas, em contrapartida, nós estamos vendo, como você disse, o BDS, uma série de forças de resistência, tanto de judeus não sionistas, como do próprio povo palestino, que segue firme, resistindo com as suas próprias vidas, mas também pelo mundo, uma série de manifestações gigantescas. É uma pena que no Brasil a CUT e tantos outros movimentos não promovam a luta como deveriam promover, com paralisações, com greve geral, com grandes manifestações. Aqui a gente ainda está muito... embora tenha grandes manifestações pelo Brasil inteiro, mas estão muito mais focados em grupos de apoios, né? Então, comitês pelo apoio... A gente não vê as grandes centrais sindicais se levantando, os grandes movimentos sociais se levantando em paralisações gigantescas, como vem tendo em grande parte do mundo, né? Como que você acha que aqui no Brasil a gente pode reverter isso? Porque ainda é um limite passar por cima da burocracia sindical, e a gente sabe como que funciona isso, né? Que quer manter tudo no campo da legalidade, até para pressionar o governo Lula, pelego, que ele rompa definitivamente a relação comercial, relação diplomática e relação política com o Estado nazi-sionista de Israel. Olha, eu acho que a gente está num momento e um ambiente que hoje todas as organizações estão defendendo ruptura de relações, todas, mais para lá, mais para cá, mas todas. A gente conseguiu algo muito importante para este ato, que a gente se reuniu na quinta-feira da semana passada, faz 10 dias, com mais de 30 organizações. E todas essas que você falou estavam lá. E nós vamos fazer um ato amplamente unificado, e que nós esperamos que seja o maior, que seja esse pulo do gato que você está falando tão necessário, que seja o ato gigantesco que o Brasil está devendo para o povo palestino. Nós esperamos que São Paulo, no domingo, 11 horas, Praça Roosevelt, com todas as forças políticas, em unidade de ação e meio às diferenças, façam esse grande ato que é justamente o lema, o mote do ato é basta de genocídio na Palestina, Lula rompa relações com Israel já. Então há um ambiente para um ambiente para este crescimento dessa pressão, muito ajudado por essas ações, por exemplo, a Flotilha da Liberdade, né? Sim. A gente ficou acompanhando dia e noite a Flotilha da Liberdade com os 12 bravos tripulantes, inclusive o brasileiro Tiago Ávila, né, que chega amanhã ao Brasil, 5h30 da manhã no aeroporto de Guarulhos. Nós vamos lá para recepcioná-lo,
e a gente viu também o ataque à flotilha da Liberdade. Eles aprisionaram, libertaram os 4 primeiros, inclusive a Greta Thunberg, e deixaram os 8 até esta noite passada aí, né, nas masmorras sionistas. Claro que nem se compara ao que eles fazem com os palestinos, mas esse pessoal sofreu lá dentro, né? O Tiago foi colocado em solitária, a Arima Hassan, que é franco-palestina, escreveu na parede, olha como os palestinos são, Palestina livre, e foi jogada na solitária e colocada em outra prisão, e agora saiu olha como como não se dobra esse espírito. Ela saiu de lá, chegou hoje na Europa, falando que a próxima flotilha vai se chamar Randala. Então, Randala, não sei se vocês sabem, é o personagem do cartunista palestino Najilali. É aquele menininho que ele desenhava sempre de costas, né? Sempre um menino de costas, refugiado. Ele dizia que esse menino ele só desenharia de frente o dia do retorno, no dia do retorno. Olha o simbolismo dessa imagem. E ela diz que a próxima flotilha vai se chamar Randala. Então, eu acho que essas ações, elas jogaram ainda mais visibilidade para o mundo e para os crimes de Israel. Aliás, uma vez o israelense... Soraya, deixa eu só aproveitar, o Paulo está perguntando se os 8 foram libertados. Eu vi que foram 6, então ainda tem... eu não entendi direito esses 6, mas eu não sei se saíram todos, falar a verdade, mas eu tinha visto hoje, durante o dia, 6, né? Eu posso mandar para você depois, Walter, para você informar melhor se ficaram outros 2 ali. Mas, então, ou que seriam nas próximas horas, os outros, mas, enfim. E saiu o Tiago Ávila, né, que está chegando amanhã, saiu a Arima Hassan, e saíram essa turma que estava presa ali, né, estava sequestrada por Israel. Essas ações, como a Flotilha da Liberdade, jogam visibilidade para a causa e criam justamente esse ambiente para que a gente faça grandes atos, grandes manifestações. Há um ambiente em cima de uma coisa que é inaceitável e que todo mundo está vendo que é inaceitável. Já passou da fase do genocídio. Nós estamos diante de um holocausto, gente. Um holocausto palestino. Se a gente considerar esses números dessa pesquisa da Universidade de Edimburgo, seria no Brasil 14% da população, 30 milhões de brasileiros. Se a gente considerar os números oficiais contabilizados, mesmo assim seria 6 milhões de brasileiros hoje. Olha só a situação, né? Então eu acredito que não dá mais, né? E eu acho que há um ambiente para isto que vai romper essa situação que você falou, que às vezes causa desânimo na gente, que é essa dificuldade para mobilizar. Eu tenho trabalhado muito como dentro de um comitê, que é a Frente Palestina de São Paulo, que existe há 16 anos, e que eu coordeno junto com o meu companheiro e irmão Mohamed Kadri, que agora, inclusive, está marchando para Gaza, está saindo do Egito para marchar para Gaza. Tem 3 representantes da Frente Palestina entre a comitiva, a delegação brasileira, se juntando nessa marcha a Gaza, que é mais uma ação, né, para romper o bloqueio. E essas ações vão acumulando, entendeu? Também dando gás e ambiente para a gente fazer essa grande mobilização que a gente espera no domingo, né? Que muitas vezes eu percebi, principalmente depois que teve aquela trégua de 42 dias, que foi uma trégua em que Israel bateu o recorde de violações, mais de 350 violações, não cumpriu direito nem a entrega da ajuda humanitária, e eu vi que depois que Israel começou a bombardear ainda com mais força nesse holocausto palestino, existia um desânimo, uma impotência, um sentimento de impotência. E a gente tem que rebater isso com todas as nossas forças. Porque é uma ideia de que está tudo perdido. E não está tudo perdido. Isso eu tenho falado em todos os lugares. Não está tudo perdido. Se inspirem na resistência palestina. Sumud. Firmeza, persistência, resiliência como resistência. Nós vamos vencer. Acreditem, mas nós precisamos que todo mundo se sinta palestino, todo mundo sinta o que o povo palestino sente, porque somos todos palestinos, somos todas palestinas, porque a Palestina é o laboratório do mundo.
A Palestina é o laboratório do mundo. A Palestina é a causa síntese das lutas justas contra a opressão e exploração em qualquer parte do mundo. Então eu acho que isso nós estamos quebrando. Nós estamos conseguindo algo muito importante nessa luta que a gente tem, porque nós entendemos que precisamos de todo mundo. Todo mundo. Não precisa concordar comigo, não precisa gostar de mim. Nós temos diferenças? Temos, claro. E é bom, é saudável, é parte das liberdades democráticas duramente arrancadas depois da ditadura. E agora, nós temos esse ponto focal aqui, que é parar esse holocausto palestino. E já temos um consenso que é a ruptura de relações, que Lula tem que romper relações com Israel já. Tanto é que nós conseguimos construir esse ato com mais de 30 organizações, que o mote é basta de genocídio na Palestina, Lula rompa relações com Israel já. Parte dessa campanha, que essa carta que eu falei que tem mais de 15 mil assinando, todas as organizações estão assinando. Todas as organizações estão assinando. Isso é parte da luta palestina. A luta palestina também aqui no Brasil. Que bom que a gente está construindo isso. Então eu estou muito animada e muito emocionada com o que nós estamos fazendo. Nós, eu digo coletivo, porque se você vê a movimentação durante todo o dia, durante todo momento, para a gente construir essa unidade, esse ato, é uma coisa muito bonita de se ver, que eu acho que nós demos esse salto que nós estávamos precisando e esperamos aqui no Brasil. E vão ter atos em várias capitais, viu, gente? Acompanhem os atos nas suas cidades, nas suas capitais também no dia 15 de junho, acompanhando essa marcha a Gaza. Não sei se você viu a cena, pessoal saindo da Tunísia, da Argélia, da Líbia. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! É lindo aquilo, né? Lindo. Então, de olho na marcha a Gaza também, né? Porque Israel já afirmou que não vai permitir a passagem, já afirmou. Fiquem de olho na marcha a Gaza, acompanhem os brasileiros que estão lá, que estão levando, estão nos representando, né? E, inclusive, estava pressionando o Egito, que chegou a deportar e prender gente lá, viu? Que estava pela marcha. Teve gente que não conseguiu entrar para participar da marcha. Então, é uma pressão muito grande. E nós temos que pressionar do nosso lado. Então, eu acho que a gente vai dar esse salto aí, que a gente está precisando aqui no Brasil. Precisando muito, de fato. Porque manifestação pequena em Paris ou na Alemanha, mesmo na Alemanha, né, que tem uma repressão brutal, criminosa, muito violenta, manifestação pequena nesses lugares é 50 mil, 100 mil. Aqui a gente luta para pôr 5 mil, né? Não pode ser. Então temos que dar esse salto aí, né? Camarada, eu sei que você tem um horário que você quer cumprir e eu vou deixar você cumprir, fica à vontade. Agora está tendo os levantes em Los Angeles, nos Estados Unidos, contra o Trump e o processo de imigração, e eu vi várias cenas lindíssimas de pessoas, né, de imigrantes, de militantes, de pessoas se levantando com bandeira, além do México, de outros locais, da Palestina, bandeiras gigantescas da Palestina. Então a Palestina hoje, ela é a causa, a maior luta anti-imperialista que o proletariado pode levantar em todo o mundo, todos os oprimidos. E aí eu já aproveito para você fazer suas considerações finais, já falando de novo da marcha, convocando de novo, e respondendo a pergunta aqui deixa eu ver onde é que ficou aqui, do Fernando Thomas, que diz o seguinte: as maiores centrais chamam e estão participando dos atos? Então deixo já você com as suas considerações finais e com essa pergunta. Sim, estão. Nós, nesta reunião que eu estava falando para vocês, nós estávamos todas as organizações ali chamando. Então, esta marcha, este ato de domingo, nós esperamos que seja o grande ato que o Brasil está devendo para o povo palestino. Essa é a nossa expectativa. Certo. E, camarada, deixo você com as suas considerações finais. Pode fazer aí, falar o que você quiser falar. A Soraya, para quem não leu o livro da Soraya, eu deixo aqui a indicação pela editora Sunderman, Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina. Leiam esse livro, é fundamental para se entender muita coisa
é um livro que eu recomendo, eu já li acho que umas 2 vezes, e sempre que eu tenho alguma dúvida eu venho aqui. Eu deixo você com as suas considerações finais, Soraya. Obrigada, eu quero fazer esses chamados para vocês, um chamado e um apelo. Continuem a falar de Palestina, contem ao mundo o que ouviram, porque a comunidade internacional nos abandonou. Esse sentimento de abandono, que com razão o povo palestino se sente abandonado. Vamos romper essa cumplicidade internacional histórica, né, dos estados em qualquer lugar do mundo, e avançar nesse isolamento internacional, ouvir o que os palestinos estão pedindo, que é esse apelo por BDS, boicote, desinvestimento, sanções a Israel, isolamento internacional, e vamos para as ruas, nós podemos. Vamos para as ruas, dia 15 de junho, procurem os atos nas suas cidades, nas suas capitais e se somem. Aqui em São Paulo, repito, Praça Roosevelt, concentração na Praça Roosevelt, 11 horas da manhã. Todo mundo lá. Chama o seu vizinho, chama o seu familiar, leva o seu filho, leva o seu amigo. Vamos fazer o lindo ato que o povo palestino merece. E vamos entender, como falou aqui o Walter, que essa é a luta anti-imperialista central. E que se a Palestina for derrotada, não é só o povo palestino que vai ser derrotado, é todo mundo, todo oprimido e explorado. Se a Palestina for vitoriosa, é um passo para a gente, para a nossa emancipação, a emancipação da humanidade também. Então essa luta é do povo palestino, mas não só. A causa palestina é uma causa da humanidade por excelência, como dizia o revolucionário palestino Ghassan Kanafani. A causa palestina é a causa de todo revolucionário, de todo oprimido e explorado. Eu penso assim, eu espero muito um dia que não mais, além de não mais uma criança nem poder crescer, como que a gente está vendo hoje, né? Mas que as nossas crianças possam crescer livremente nas suas terras. O meu pai, quando ele ficou mais velho, o meu pai que dizia, vou retornar, e contava de uma forma lírica sobre a sua terra, de onde ele foi arrancado violentamente, quando ele ficou mais velho, ele falava assim, filha, se eu pisar na minha terra e morrer, eu morro feliz. E nem esse direito ele teve. Ele não teve direito de enterrar a mãe, os irmãos e ver os sobrinhos crescerem. E tem milhões de refugiados nessa mesma situação, olhando para a sua terra, né? Então nós queremos pisar na nossa terra, queremos que os nossos irmãos e irmãs pisem na nossa terra e vamos lutar por isso. Eu vou terminar com um poema, eu aprendi isso com meu pai, e eu gosto muito dos poemas de resistência palestinos. Eu vou terminar com um poema palestino, que é do poeta palestino Mahmoud Darwish, que é assim, mais ou menos assim, nós palestinos sofremos de um mal incurável, a esperança. Esperança de libertação e independência. Esperança de um dia as nossas crianças poderem correr livremente. Esperança de que as mães palestinas possam ter os seus filhos vivos nos hospitais e não uma criança morta nos postos de controle. Esperança de retomar o nome original na nossa terra, terra de amor e paz. Obrigado por carregar conosco o fardo dessa esperança. Vamos para cima, a gente tem condição de lutar e vencer. Obrigado. Camarada, muitíssimo obrigado. É uma honra sempre. Conta sempre comigo. E vamos seguir nessa luta até que a gente não precise mais falar da Palestina, porque a Palestina já estará livre do rio ao mar. Eu te convido a um salve, a um grito: Palestina livre do rio ao mar. 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 Até domingo, gente, ó. E quem puder, vai lá no aeroporto de Guarulhos, 5h30 da manhã amanhã, para receber o nosso querido Tiago. Beleza? E acompanhem todas as mobilizações. De olho na Palestina, gente. Vamos junto. Camaradas, Palestina livre do rio ao mar. Sigam a Soraya. Acompanhem todo o trabalho que a Soraya vem fazendo. Comitê pela Resistência de São Paulo também, comitê, FEPAL e todo mundo que faz a divulgação do que está acontecendo na Palestina.
Essa live amanhã vai estar no YouTube e hoje vai estar em 2 partes, no meu Instagram e no Instagram da Soraya. Soraya, mais uma vez, obrigado. Pessoal, volto a dizer, quem não leu, leia Al-Nakba, da Soraya Misley. E entrem lá no site da editora Sunderman, tem bastante coisa lá, bastante livro para ser adquiridos. Palestina Livre do Real Mar, obrigado, camarada. A gente segue firme na luta. Sigamos, Obrigada. uma boa noite. Boa Ótima noite. noite para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.